No dia 8 de julho de 2014, o Brasil viveu um dos capítulos mais dolorosos da sua história no futebol. A derrota por 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. Realizada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, a partida foi marcada por uma sequência de gols que chocaram o mundo e os próprios torcedores brasileiros. Com desfalques importantes, como o craque Neymar, lesionado, e o capitão Thiago Silva, suspenso, o Brasil entrou em campo desorganizado e vulnerável. A Alemanha, por sua vez, mostrou sua força e eficiência, abrindo o placar com Thomas Müller aos 11 minutos. O que se seguiu foi um verdadeiro show ofensivo. Em menos de 20 minutos, o placar já estava em 5-0, com gols de Miroslav Klose, Toni Kroos, 2 vezes, e Sami Khedira. Com um jogo praticamente decidido, o Brasil ainda sofreu mais 2 gols de André Schürrle no segundo tempo. Apenas nos minutos finais, Oscar marcou o gol de honra, fechando o placar em 7-1. Esse jogo se tornou um marco na história do futebol, sendo a maior derrota do Brasil em Copas e um recorde negativo para uma semifinal. Para a Alemanha, a vitória consolidou sua caminhada rumo ao título, conquistado na final contra a Argentina. A derrota não foi apenas uma questão de números. Ela simbolizou o desmoronamento do sonho brasileiro de conquistar o hexacampeonato em casa e revelou falhas estruturais no futebol nacional. Até hoje, 7-1 é uma expressão usada para descrever eventos chocantes ou inesperados. Mas onde estão atualmente os jogadores que participaram desse jogo histórico? Goleiro: Júlio César. O goleiro que tomou os 7 gols da seleção alemã se aposentou em 21 de abril de 2018, jogando pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Desde o início de sua carreira, em 1997, Júlio César acumulou 791 partidas, sendo 286 delas pelo Flamengo. Esse número o coloca como o terceiro goleiro com mais jogos pelo clube rubro-negro. Lateral direito: Maicon. O lateral direito da seleção naquela Copa foi o Maicon que fez sua despedida dos gramados em 7 de maio de 2023, durante um jogo festivo no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Maicon brilhou pela seleção brasileira entre 2003 e 2014, consolidando-se como um dos grandes laterais de sua geração. Nos clubes, seu destaque maior foi na Inter de Milão, onde viveu o auge de sua carreira, sendo peça-chave em conquistas históricas e deixando um legado no futebol europeu. Lateral esquerdo: Marcelo. Já na lateral esquerda, quem atuou pela seleção foi o Marcelo. Marcelo é um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, sendo amplamente reconhecido como um dos grandes vencedores do clube. Durante o auge de sua carreira, o lateral brasileiro destacou-se não apenas por sua técnica e habilidade, mas também por ser considerado um dos melhores jogadores de sua posição no futebol mundial. Marcelo atuou pelo Fluminense em 2023, onde teve seu contrato rescindido e até o momento da publicação desse vídeo está livre no mercado. Zagueiro: David Luiz. Zagueiro titular ao lado de Thiago Silva durante a Copa e em 2022 tornou-se o 13º jogador na história e o 8º brasileiro a conquistar tanto a Liga dos Campeões da UEFA quanto a Copa Libertadores da América. Nesse mesmo ano foi eleito para a Seleção da Temporada do Futebol Brasileiro, prêmio concedido pelo Troféu Mesa Redonda. Atualmente está sem clube, livre no mercado. Zagueiro: Dante. Destacou-se no futebol europeu, principalmente no Bayern de Munique, onde conquistou títulos como a Liga dos Campeões em 2013. Pela seleção brasileira, participou da Copa do Mundo de 2014. Atualmente é jogador do Nice da França. Volante: Fernandinho. Famoso por ser constantemente elogiado por Guardiola, Fernandinho fez uma Copa mediana. Com temporadas memoráveis pelo City, após o rebaixamento do Atlético Paranaense, o jogador está livre no mercado. Volante: Luiz Gustavo. Atualmente jogador do São Paulo, o desconhecido Luiz Gustavo, na época, jogava na Alemanha e era um dos pilares do time de Filipão. Meia atacante: Oscar. O meio-campista está de volta ao futebol brasileiro, onde vai jogar pelo São Paulo, depois de 12 anos atuando no exterior.
Com passagens na Premier League e uma carreira consolidada no futebol chinês, foi o autor do único gol marcado pela seleção naquele jogo. Ponta direita, Hulk, jogador do Atlético Mineiro. E com uma carreira consolidada no exterior, Givanildo fez uma boa Copa, mas não conseguiu atuar de maneira consistente nesse jogo. Bastante criticado pela torcida na época, Hulk é desde 2021 um grande destaque no futebol brasileiro. Ponta esquerda, Bernard. Também de volta ao Atlético Mineiro, Bernard não conseguiu grandes atuações nos clubes que passou no exterior e voltou para o Brasil em 2024 com grandes chances de virar destaque novamente no futebol brasileiro. Centroavante, Frederico Chaves, um grande nome do futebol brasileiro, estava até o momento fazendo uma boa Copa, mas a exemplo de outros jogadores não teve uma boa atuação naquela partida. Com 417 gols, é um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, se aposentou em 2022 quando atuava pelo Fluminense. Técnico, Felipão. Técnico consolidado e pentacampeão. Felipão atualmente está sem clube. Ainda durante a partida, entraram em campo o volante Paulinho, aposentado em 2024. O meio-campista Ramírez, também aposentado em setembro de 2022. E o atacante William, atualmente sem clube. O jogo do 7-1 ficou marcado como um divisor de águas para o futebol brasileiro, expondo fragilidades e gerando reflexões que seguem até hoje. Apesar disso, os jogadores que viveram esse momento tiveram trajetórias diversas, com conquistas expressivas e desafios ao longo de suas carreiras. Essa história nos lembra que o futebol é feito de altos e baixos, mas também de resiliência e aprendizado.